Nós estamos na série do ainda que. Ainda que. Primeiro, o ainda que é o ainda que sustentável. O ainda que de comida, bebida, dormir, vestir. O segundo ainda que nós vimos foi o ainda que cósmico. E eu quero rever com vocês isso, para que fique bem amassado. E talvez a gente hoje veja o ainda que terminal. Então a gente comece o ainda que final. Porque no fim de tudo, meu irmão, o que vai ser contado é o quanto de sacrifício você se entrega. Não é o quanto de obras, que a salvação nunca foi por mérito de ninguém. A salvação é sem mérito algum. Sem obra nenhuma a salvação. A vida cristã é diferente. Então, nós vimos lá no profeta Abacuque, ainda que falte o alimento na mesa, ainda que falte a carne no seu prato, ainda que falte o azeite na sua salada, ainda que falte a refeição na sua mesa, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso foi Abacuque. Nós vimos Abacuque, capítulo 3. Ficamos um tempão ouvindo isso. Ainda que não haja produto na minha mesa, não haja carne no meu prato, não haja água na minha casa, não haja energia na minha casa, o básico, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Depois nós vimos o ainda que cósmico. Ainda que a terra seja sacudida, a terra seja abalada, os mares subam e os tsunamis aconteçam, ainda que os furacões venham, no Salmo 46 fala, não temeremos, ainda que a terra seja abalada, ainda que as montanhas caiam, ainda que os mares se agitem, e rujam os montes e tremam violentamente as montanhas, nós não temeremos, não teremos medo. Mas o que eu vejo hoje no arraial gospel, no arraial evangélico, coisa nojenta. O que eu vejo hoje no arraial evangélico, meu irmão, é o seguinte: se eu colocar ali na frente uma placa, campanha do ganha tudo, meu irmão, isso aqui não vai caber. Mudou o espírito, mudou a mentalidade. O povo que serve a religião gospel evangélica querem coisas, mas o que a Bíblia nos diz é: ainda que falte o pão, ainda que falte o azeite, ainda que falte a carne, ainda que falte o básico, eu todavia louvarei ao Senhor. Mas não é essa a mentalidade que a gente vê nos cristãos de hoje. Imagina se os cristãos de hoje fossem jogados na cova de leões. Meu irmão, na hora amarelava, na hora. Aí alguns aí falam assim: mas que negócio é esse de cova de leões? Tem isso? Pensei que isso era lenda. Tem crente que não sabe que os servos de Deus foram comidos nas arenas de Roma, foram devorados vivos. Cristãos na era primitiva, lá em Roma, viravam tochas vivas. Mas hoje os cristãos querem se dar bem. O primeiro coaching evangélico que fala que você vai se dar bem, você segue. Opa, aí é bom, isso eu gostei, agora eu quero. É só aparecer um pregador aí, um pastor aí. Gente, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Toda mentira só consegue prosperar se tiver um pouco de verdade. Toda mentira de Satanás só consegue prosperar, continuar a prevalecer, se tiver uma pitadinha de verdade. Então alguém chega para vocês com um salmo, você se arreganha todo. Alguém chega e fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você pega essa parte e fica achando que é dinheiro na poupança, que é ouro, que é criptomoeda. A crentaiada hoje quer se dar bem, irmãos. E o Deus das crentaiadas é o Deus de supermercado. Vai na prateleira e pega o que você quiser, fast food. Pega e come. Pega e coma. Quem está me ouvindo ainda? Irmão, vamos acordar, queridos. Nós estamos talvez vivendo a pior fase da igreja evangélica. Porque a crentaiada quer se dar...
Eu não sou masoquista, não, irmãos, eu gosto do bem bom. Quem é que gosta do bem bom? Mas e se o bem bom faltar? Você ainda louva ao Senhor, adora ao Senhor? Porque louvar é elogiar o Senhor, adorar é beijá-lo. Louvar ao Senhor é elogiar. A palavra louvar quer dizer elogiar, tecer elogio a alguém. Adorar não, adorar é como beijá-lo, com intimidade, as entranhas se derramar para ele. Então, que ainda aqui, que você hoje faz? Porque hoje a crentalhada está olhando nas placas das igrejas, nas placas, o que estão sendo, qual é o cardápio nessa igreja, hein? A segunda-feira do milagre urgente, terça-feira da vitória dos processos, quarta-feira da vitória com o amor perdido, quinta-feira do ganha-ganha tudo, sexta-feira da libertação de demônios. Aí você começa, opa, eu vou na sexta-feira, porque sexta-feira é libertação de demônios, e começa a escolher. Que negócio é esse, meu irmão? Acorda para a vida, isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. Nunca foi. Mas eu acho o versículo bíblico para tudo. Porque, gente, toda mentira só prevalece com um pouco de verdade. Se não tiver um pouquinho de verdade para te ganhar. Porque se eu cito um versículo bíblico, se eu citar um versículo, você já fica assim, opa, aí já começa essa cabecinha assim. Vocês viram comigo quase um mês, ainda que o produto da oliveira minta, falte a comida, ainda que não haja mantimento no campo, ainda que falte mantimento na mesa, ainda que falte o azeite, ainda que falte o azeite, todavia me alegrarei no Senhor. E aqui no Salmo 46, o ainda que cósmico, terra sendo sacudida, mares subindo, montanhas sendo sacudidas, olha só, ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam, nas profundezas do oceano, não temeremos, ainda que os mares se agitem, rujam, e os montes tremam, violentamente. E aí? E hoje eu quero assombrá-los. Hoje eu quero assombrá-los um pouquinho mais. Sabe aonde nós vamos ler agora? Sabe onde nós vamos ler agora? No bendito Salmo 23. O salmo que todo mundo deixa aberto na mesa. O salmo que todo mundo idolatra. Espera, me permita fazer um parênteses aqui. Sabia que existem idólatras de Jesus? Ô, meu irmão, porque presta atenção, olha para mim, presta atenção. Cuidado, porque você, cristão evangélico, pode ser um idólatra de Jesus. De Jesus. E você fica lá xingando os budistas, os romanistas, porque você acha que eles são idólatras, mas existem idólatras de Jesus. Eu vou já para o Salmo 23, espera só um pouquinho. O Pedro, por algum tempo, foi idólatra de Jesus. De Jesus. O que é ser idólatra de Jesus, pastor? É o Jesus que não é Cristo. Jesus começou a falar assim, pessoal, vem cá, chega aí, cola aqui, gente. Olha, estamos indo para Jerusalém, presta atenção, me acompanha. Estamos indo para Jerusalém, lá eu serei entregue nas mãos dos pecadores, eu serei ultrajado, eu serei cuspido, eu serei envergonhado, eu serei amarrado, eu serei crucificado e vão me matar. Vão me matar. Diga, isso é ser Cristo. Sabe o que Pedro disse? O Pedro idólatra de Jesus? Não! Não! Quase que ele deu um soco em Jesus. Não! Isso não vai te acontecer. Não! Isso é o crente idólatra de Jesus. Jesus querendo ir para a cruz, ser o Cristo, porque o Jesus é o Cristo. O Cristo é o que vai para a cruz. Tem muita gente querendo Jesus sem Cristo. Pastor, o que é querer Jesus em Cristo? Quem é o Jesus? Jesus é o que multiplica os pães. Jesus é o que acalma a tempestade, que aqui está calamidade. Jesus é o que para os ventos.
Jesus é o que ajuda o cego, o surdo e o mudo. Esse é o Jesus. A multidão ovacionava o Jesus, mas quando Jesus começou a provar que ele era o Cristo, vai lá, irmãos, lê a Bíblia. A partir de São João, capítulo 11, a multidão sumiu. Por que será que a partir do capítulo 11 de São João, a multidão sumiu? Porque ele parou de fazer milagres. Olhe para mim, irmãos. Depois de São João, capítulo 11, da ressurreição do Lázaro, ele parou de fazer milagre. Ele se reunia com os 12 e só palavra, só discipulado, só discipulado. Não tinha multidão. Quando chega lá no capítulo, João, quando vai chegando lá para o capítulo 17, 18, 19, quem é que me fala? Crucifica! Crucifica, quem fala? A multidão. A multidão abandonou quando viu que Jesus seria o Cristo, que o caminho ia estreitar. Porque é muito fácil estreitar o caminho com roupa, gente. É muito fácil estreitar o caminho com consagrações. Hoje de manhã eu falei. Tem gente que pensa que quanto mais jejum, mais Deus fica feliz. Tem gente que fica, quanto mais você vai no monte, mais Deus fica amolecido. Tem que ler a Bíblia, o povo não lê mais a Bíblia hoje. Sabe o que diz Isaías? O jejum que Deus quer não é que vocês ficam sem comer, o jejum que o Pai quer não é que vocês fiquem 3, 4, 5 dias sem comer, o jejum que Ele quer é quebrantamento de coração. Esse é o jejum. Mas volta para o Pedro. Então Pedro começou a dizer assim: não, jamais, isso não vai te acontecer. Não, o Senhor não vai para Jerusalém, o Senhor não vai morrer, o Senhor vai continuar com a gente, vai por esse caminho aqui. O que foi que Jesus disse para o Pedro? Arreda-te, Satanás. Jesus disse para o Pedro: arreda-te, Satanás, porque cogitas coisas de homens. Esse é o Pedro idólatra de Jesus. Agora fala para mim, não precisa gritar para ninguém ouvir lá fora. Fala para mim, o que existe hoje? São mais seguidores de Jesus ou mais seguidores de Cristo? Fala para mim. Pode falar baixinho. De Jesus. Toda religião que vive de campanha, de ganha, sobe, são idólatras de Jesus, irmãos. Eu falava ontem na nossa igreja de Itaquá. Eu acho que Deus, eu não queria, não tenho prazer nisso, mas eu acho que Deus está me chamando para fazer missões dentro da igreja evangélica. Porque o lugar que tem gente perdida é dentro da igreja evangélica, gente. O lugar que tem gente perdido. Ouve, não assimila nada. E por que não é? Porque não entende, é porque não aceita, porque a gente sabe o que Deus quer. Lá no fundo, a gente sabe o que Deus quer de nós. Que é que nós sejamos Cristo. Uma pregação que eu tenho aqui de um tempo atrás é: Deus não tem filhos que não seja Cristos. Deus só tem filhos Cristo, gente. Deus não tem outra espécie de filho. Deus só tem filhos Cristo. Por isso que Cristo depois de ser o unigênito, ele passou a ser o primogênito. Se ele é primeiro, tem segundos. Segundos o quê? Segundos Cristos, terceiros Cristos, quartos Cristos, quinto Cristo. O Pedro era um Pedro Cristo, o João era um João Cristo, o Paulo era um Paulo Cristo. Porque Deus só tem filhos Cristos. Mas nós, cristãos evangélicos de hoje, somos idólatras de Jesus. Entenderam? Porque o Cristo, gente, é o ainda que. Então tem muitos idólatras de Jesus. E talvez nós sejamos. Talvez você seja. Cogita isso, coloca isso para pensar. Será que eu sou um idólatra de Jesus? Será que você é romântico com o Jesus? Por que será que a gente assim, só falamos de cruz na ceia? Por quê, né, irmãos? Nós não gostamos muito da mensagem cruz. Porque é muito comprometedora. Porque, gente, ser Cristo é ir para a cruz. Por isso que ele disse, olha o que Jesus disse: aquele que não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo.
Quem não toma a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Será que todos os cristãos são discípulos, gente? Ou são idólatras de Jesus? Mas também existe o contrário. Os judeus religiosos já não gostavam de Jesus, mas queriam o Cristo. Aí eu falo outro dia. Também existem esses que buscam o Cristo, só querem o Cristo, mas é o Cristo que eles idealizaram. É um Cristo da cabeça, não um Cristo que morre. Porque a grande sacada do Evangelho, gente, é o Deus Todo-Poderoso em Cristo. Esse é o Evangelho, o Deus Todo-Poderoso que se esvazia em Cristo. Esse é o miolo do Evangelho, é o núcleo do Evangelho. Ninguém quer, por isso que para grego, gente, para grego, o Evangelho é loucura. E para os judeus, o Evangelho é escândalo. Escuta isso aqui. Para os gregos, o que são os gregos? O que representa os gregos? A sabedoria. Os gregos representavam a sabedoria, a inteligência, a habilidade, a sabedoria. Então, para os gregos, um Deus que morre, Deus que morre? Pensa bem, Deus, não pense em um cara, pensa em Deus. Deus é um ser supremo, é um Deus que não tem começo nem fim. Como é que um Deus que não tem começo e fim morre? Então para o grego, peraí, isso não encaixa isso, não dá. Então é loucura. E para o judeu, pastor, para o judeu, está me ouvindo ainda ou não? Ou já viajou na maionese aí já? Para o judeu, o evangelho é escândalo. O que é isso, pastor? Porque o evangelho é um Deus morto que dá viva. Um Deus que a partir da morte dá vida. Um Deus que fala assim, beba o meu sangue, coma a minha carne. Isso para os judeus é escândalo. Por isso que os judeus se escandalizavam em Cristo. E os gregos enlouqueceram no evangelho. Então, você é realmente um servo de Jesus ou um idólatra de Jesus? Porque ou você pega o composto Jesus ou Cristo, porque a gente pensa que Cristo é sobrenome. Não, Cristo é ministério, é o Jesus o Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o enviado. Tudo são palavras significativas. A palavra Messias no hebraico significa o enviado, o ungido, preparado. Ou a palavra no grego é Cristo. Eu posso falar Jesus Messias, que é a palavra hebraica. Ou eu posso falar Jesus Cristo, que é a palavra grega, que significa o ungido, prometido, preparado. Ou nós somos seguidores de Jesus Cristo, engolimos com casca e tudo, porque se separarmos, seremos idólatras ou místicos. Se eu quiser só Cristo, eu sou o cara do mistério, eu sou o cara místico. E se eu quiser só Jesus, eu sou materialista, eu sou idólatra. Então, ser Jesus Cristo é praticar o ainda que. Amém, irmãos? Então, o Salmo 23, que eu falei que ia começar com vocês, diz assim, olha só, você sabe, né? Olha só. Lembra do ainda que? Quem lembra do ainda que no Salmo 23? Porque esse é o nosso tema, né? Ainda que. Quem lembra do ainda que? Ainda que eu ande... Não, sem começar no versículo 1, fala, decora, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Por que será que ninguém lembra dessa parte? Mas ninguém esquece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Papá. Deitar-me faz em verde espaço, guia minhas águas tranquilas. Olha que maravilha. Aí você viaja, é só vida boa, deve ser o céu. Aí a gente pula, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, que é o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então o mal vem, o mal pode vir. Gente, o que o Senhor promete é que o maligno não te toca. Não promete que o mal não virá. A Bíblia diz que o maligno não tem nada em mim. Esse bicho não me toca. Mas não diz que o mal não pode vir. Amém? Então no Salmo 23, que às vezes nós idolatramos, em vez de comê-lo,
lá diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, se eu morrer, eu não temerei.